Muito bom dia, muito obrigado pela vossa companhia. Os companheiros são aqueles que comem do mesmo pão. Vamos então partilhar este nosso pão, que é o da história da formação de uma literatura, a literatura angular. Em primeiro lugar, quando se fala de uma literatura, nós tendemos a pensar que é necessário definir, naturalmente, logicamente, o que é literatura. Se trata da literatura brasileira, o que é Brasil? Da portuguesa, o que é Portugal? E por aí vai. Porém, nós já temos background, ou seja, nós já temos lastro, nós já temos uma enciclopédia suficiente, conhecimentos suficientes, para termos uma ideia do que é literatura quando começamos a estudar uma literatura. Ainda assim, podemos rever brevemente a definição de literatura, a partir da sua etimologia. Literatura remete para a letra. Eu prefiro usar um termo mais geral para as artes verbais, ou seja, as artes da palavra. Esse termo eu prefiro que seja o termo poesia. E aí sim, integramos a oralidade, integramos a escritura, mas como a escritura é uma palavra que ficou conotada através do tempo com a escritura sagrada, com o texto sagrado, com a Bíblia, com o livro sagrado, então, em vez de escritura, começamos a falar em literatura. Temos então uma poesia cujo veículo é a voz, que se transmite presencialmente, de pessoa a pessoa, e uma poesia que se transmite através da escrita, num quadro enunciativo em que quem fala está distanciado de quem escuta. É o nosso caso. Com o avanço das tecnologias, as fronteiras da oralitura e da literatura se foram diluindo. Eu estou a falar, aparentemente o meu canal é a voz, mas já não estou a falar como antes de haver estes mecanismos, ou como antes de haver rádio, ou como antes de haver TV, eu estou a falar em diferido. Antigamente eu falaria, se fosse no século, vamos supor, XVIII, eu falaria perante pessoas que me estavam a ouvir, não ia falar sozinho. E não havia meios de gravação. Portanto, o falar implicava que aqueles a quem me dirigia estavam no mesmo lugar que eu e a qualquer momento podiam intervir. Caso eu não fosse um ditador, óbvio. Mas, hoje em dia, o que eu estou a fazer equivale a escrever um livro, ou um artigo, ou um pequeno texto para leitura. Porquê? Porque a minha voz fica gravada e qualquer pessoa a vai ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar. Esta é a principal diferença da literatura para a oralidade nos séculos anteriores. Por exemplo, no século XVI, quando os portugueses chegam ao antigo reino do Congo e levam consigo o livro escrito, a Bíblia, a escrita, o alfabeto. Não é que ali não houvesse escrita, mas a escrita era simbólica. O que não havia era a notação gráfica para os sons, não havia o alfabeto, não se utilizava isso. As palavras eram faladas e para registar o essencial bastava usarmos alguns símbolos ideográficos que remetiam ora para um provérbio, ora para uma lei ou orientação, ora para um ritual, ora para um preceito moral, ora para um mito, uma história. E, portanto, isso era o que funcionava como escrita. Era uma escrita ideográfica, era uma escrita simbólica. Ora, já estamos a ver e a entrar nisto que é falar de Angola. Mas ao falarmos de uma literatura, não apenas temos que definir o que é literatura, por agora definimos, é a arte da palavra através do alfabeto, da escrita alfabética, das letras, portanto, em que, em princípio, cada letra indica um som,
ou 2 ou 3 sons, ou 2 ou 3 versões do mesmo som arquetípico, digamos assim. Agora precisamos também definir, então, se é a literatura, por exemplo, angolana, então, o que é a literatura angolana? E aí começamos a ter problemas mais difíceis de resolver. Como estudar uma literatura se estamos a estudar uma literatura e não a literatura no geral? É claro, não podemos abarcar toda a literatura do mundo a cada momento e falar toda a literatura do mundo a cada momento, isso seria impossível, nem temos memória para tanto. De maneira que falamos de literaturas específicas, brasileira, portuguesa, angolana, francesa, chinesa, etc. Vejam bem o caso da China. O que é que nós chamamos de literatura chinesa? Uma literatura milenar que foi acontecendo em vários territórios do que hoje é a China, sob várias dinastias, em vários reinos, nem sempre unidos num único império, e, portanto, sob várias identidades. Entretanto, hoje chamamos a isso tudo literatura chinesa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se vamos esperar a definição do que seja angolano, brasileiro, português, etc., ou angolaridade, brasilidade, portugalidade, se vamos esperar pela definição disso, para começarmos a estudar uma determinada literatura, nunca vamos começar. Porque a identidade é uma negociação constante entre as várias partes que disputam o poder de uma nação, o poder simbólico, o poder cultural, o poder político. Eu posso produzir livremente como um criador e não estar preocupado com o facto de ser angolano, brasileiro ou português, ou norte-americano, ou holandês. Posso simplesmente estar a criar o meu texto. Da angularidade ou portugalidade ou identidade desse texto dirão os outros depois, a posteriori, nas análises deles. Mas eu estou a criar aquilo, a forjar aquilo ao fogo. E não estou a pensar nesse momento se estou a fazer uma coisa mais para aquela identidade ou mais para outra identidade. Estou simplesmente a criar um texto. Da mesma forma, quando eu estou a criar um texto, eu estou a criar identidade. Essa identidade que eu estou a criar naquele texto, sem estar a pensar nisso, ou sem ter que pensar nisso, ou independentemente de pensar nisso ou não, essa identidade vai ser depois utilizada ao nível da recepção por várias pessoas, vários grupos, que se vão servir do meu texto para lutar pela hegemonia cultural, política, etc. Ora bem, por outro lado, eles vão pegar no meu texto que não existia antes e através dele vão definir ou contradizer uma identidade. Quer dizer que aquilo que eu escrevi e que não existia antes vai definir uma identidade, seja por contradição, seja por identificação. Quer dizer então que a minha nossa identidade, depende do que neste momento está a ser escrito. Ou seja, depende do que ainda não conhecemos. Isto quer dizer que necessariamente e logicamente uma identidade está sempre em mudança. Recebe sempre qualquer contributo imprevisto. E, portanto, nunca se define por todo o sempre. Aquilo que seria a angularidade para o Cordeiro da Mata estava centrado, por exemplo, no século XIX, sobretudo na zona de fala e cultura imundo, na zona de Luanda e seu vasto Interlanda. O rei, o príncipe, o súbdito do reino do Congo não se identificaria com essa angularidade. Ele seria congolês, ele seria do reino do Congo. Ele identificava-se com o reino do Congo. Portanto, a nossa identidade vai mudando a cada momento. E as disputas em torno das identidades nacionais, por exemplo, são constantes. De maneira que não temos como definir um traço
que por todo sempre vai ser o da identidade, e que vamos seguir para identificar quando é que uma determinada literatura começa. Começa neste texto porque aqui está a identidade angolana, porque aqui está a palavra X, a frase Y, a conotação Z. Ou K, caso prefiram. Bom, é óbvio, isto é uma tarefa que não podemos executar. É uma tarefa destinada ao fracasso, pelo que já vimos. O que vai identificar, por exemplo, a angularidade a cada momento é diferente. Vocês vejam o caso de Portugal, um país multissecular. A palavra saudade, ou o sentimento da saudade, é dado muitas vezes como definido a identidade portuguesa. No entanto, tivemos várias gerações em Portugal que desmentiram isso e combateram isso, a sua maioria. Uma geração nunca é uníssona, mas há sempre vozes discordantes, mas havia uma dominante em determinadas gerações. Por exemplo, entre os iluministas no final do século XVIII, a dominante era anti-saudosista. Em outros momentos identificou-se o sentimento da saudade com sentimentos próximos, familiares, na Galiza, por vezes até na Alemanha, por vezes até no Norte de África e Marrocos, e, portanto, por aí também se diluía a noção de que a saudade seria o definidor da Portugalidade ao longo de vários séculos. Ela definiu-se em determinados momentos, quando, por exemplo, o rei português fala desse sentimento como característico, ele está a criar uma diferença em relação ao vizinho. E o vizinho principal, que na altura o mais ameaçador, era já o rei de Castela. Ele está a criar uma diferença para basear uma atuação política também, ou para legitimar uma atuação política também, num período em que os laços familiares eram mais fortes do que os laços nacionais, e as nações ainda tinham uma existência, por assim dizer, precária. Bom, podemos ir para múltiplos exemplos, e chegaremos sempre à conclusão de que a nacionalidade, para além do fator político, daquilo que nos interessa literariamente e culturalmente, a nacionalidade ou a identidade são negociações constantes entre as várias partes em jogo. Portanto, quando vamos estudar uma literatura angolana, nós o que vamos fazer é estudar como se formou uma literatura em Angola. Neste país que hoje é Angola, as suas várias componentes, no Reino do Congo, que concorreu para o país que hoje é Angola e concorreu para outros países, contribuiu para 3 países, no Reino do Congo, no Reino do Dongo, nos vários reinos angolanos, como se foi, a pouco e pouco, gerando uma prática literária, tomando a palavra literatura no sentido de arte verbal através da escrita do alfabeto, da escrita alfabética. Não é? Então, o que nós temos é que ver como se foi formando uma literatura, como se foram produzindo textos. Para estudarmos como se foram produzindo os textos, nós temos a consciência de que é necessário, tal como na oralidade, haver alguém que fala, ou vários, que produzem o texto, e vários que escutam o texto e reagem a ele. Há, portanto, uma comunidade de leitura que não lê apenas os textos que são produzidos ali, mas lê, tanto no início quanto hoje, lê sobretudo textos que vêm de outros lados, e lê também os textos que estão a ser produzidos ali. Lê, avalia, comenta, interfere, e, portanto, tem que haver, enfim, emissor, receptor e um canal para transmitir. Seja um canal do YouTube, seja um livro, seja uma fala entre 2 amigos, ou 3 ou 4. Ora bem, isto existia em Angola, em torno, sobretudo, das escolas
instaladas pelas igrejas, onde se aprendia a escrita alfabética e se aprendia filosofia, literatura, história, retórica, música, pintura, etc, etc, etc. Oratória, sobretudo, para a pregação, etc, etc, etc. Então, o que é que nós temos? Temos aí uma primeira condição para que se criasse uma escrita literária, ao mesmo tempo que alfabética. Essa primeira condição, perdão, veio proporcionar, de facto, o surgimento dos primeiros intelectuais nascidos e criados, ou então nascidos ou criados, em Angola. Temos, por exemplo, o angolano que, não sabemos se vindo do Congo, se vindo do Luanda, foi professor de latim e de gramática latina em Lisboa, no século XVI. Temos outro angolano que foi o último reitor do Colégio Jesuíta de Évora, o Cornélio Gomes, o último reitor do Colégio Jesuíta de Évora, antes daquele com quem o colégio se dividiu em colégio por um lado e universidade por outro, e, portanto, criou-se a universidade no tempo do Cardeal Dom Henrique, e, portanto, no século XVI também. Então, nós já temos aí intelectuais angolanos, por assim dizer, que se expressam através da escrita alfabética. As primeiras expressões destes intelectuais vão ser, no que diz respeito à escrita alfabética, vão ser próximas da história, da crónica, que era o género considerado literário na época e era um género estimulado. Por exemplo, estimulado pelos jesuítas, que queriam fazer a história da Companhia de Jesus em Angola, e estimulado pelo poder colonial, que queria fazer a crónica da colonização de Angola, e, a partir de certa altura, estimulado também pelos reis do Congo, que queriam fazer a crónica, a história, uma escrita alfabética, registrar a história dos reis do Congo e do reino do Congo. Começa então a haver aqui o germe de uma escrita alfabética de pretensão literária, embora ainda centrada, por um lado, na história, por outro lado, nos catecismos. E então começam a surgir catecismos, não só em latim, que era a língua mais global, talvez, da época, mas também em português, e também em Kimundo, e também em Kikongo. E não só catecismos, o Pai Nosso também era traduzido para Kikongo e Kimundo, as línguas com que primeiro os missionários trabalharam mais, neste território que hoje é Angola. Isto não é um facto inédito. Vamos encontrá-lo nas Filipinas, vamos encontrá-lo no Brasil, vamos encontrá-lo no México, vamos encontrá-lo em todas as partes do mundo, aonde chegaram missionários com os colonizadores. Quer os reinos locais, quer os reinos, quer as colónias, e por sua vez, quer antes de chegarem os colonizadores europeus, houvesse escrita ou não houvesse escrita, vai-se começar a desenvolver uma intelectualidade, uma pequena comunidade literária, formada por elementos mistos, uns que vieram de fora com a colonização e a missionação, outros que estavam ali e se formaram nas escolas católicas, e daí resulta uma série de um pequeno núcleo, um pequeno grupo de pessoas interessadas em escrever e ler literatura. Fazer também textos em várias línguas locais, para além da língua que vinha com os navios, para que esses textos sagrados tivessem melhor penetração nas populações locais. Então vamos ver desenvolver-se, por um lado, a história, uma segunda componente, a dos textos catequéticos, manuais para a catequese, já o dissemos, catecismos, orações em Kimundo, em Kikongo, e vamos ter a pregação.
Ou seja, a partir de uma formação na escrita e de uma formação pela leitura da Bíblia, palavra que significa o livro, nós vamos reentrar na oralidade e nas línguas, como disse nessa altura, Kimbundu e Kikongo, para converter as pessoas que basicamente falavam Kimbundu e Kikongo, e não português ou latim ou grego, muito menos hebraico. Portanto, vamos ter a oratória que era ensinada nos colégios para que os padres fizessem bons sermões para converter as pessoas. Vamos ver essa oratória vertida para Kimbundu e Kikongo, porque muitas vezes os padres estavam a dirigir-se a pessoas que ou não falavam português, não entendiam português, ou entendiam qualquer coisa rudimentar, meia dúzia de palavras, meia dúzia de frases. Perdão. Porque simplesmente o português não era a sua língua veicular. Não dominavam essa língua. Então, os padres, quer os filhos da terra, e sobretudo os filhos da terra, quer também padres que vinham de fora, mas aprendiam as línguas locais para poderem pregar nas línguas locais, eles começaram a transportar a sua oratória para as línguas locais, o que implicava transportarem a sua oratória para as culturas locais. E, portanto, pregarem em função dos conceitos religiosos, por exemplo, dos atributos divinos, das culturas de recepção. Tinham que levar em conta as entidades, o animismo, os atributos de Deus, os vários nomes de Deus, e escolhiam um para ser aquele que equivalia ao Deus da Bíblia. Por exemplo, Zambiolene. Então esse seria o Deus grande, o Deus Pai, o Júpiter, no caso romano. E, portanto, o Deus que vem da Bíblia, ou de que se fala da Bíblia, e que também cada um vai definir à sua maneira, porque a recepção é divergente, é multímoda. A recepção da própria Bíblia varia, não é? Por isso temos várias igrejas, e inevitavelmente teríamos várias igrejas, várias interpretações da Bíblia. No caso do que chegou a Angola, ao que hoje é Angola, o que tínhamos era, sobretudo no começo, a Igreja Católica. Portanto, a mensagem católica, com a oratória dos jesuítas e de outras ordens religiosas, mas a dos jesuítas foi possivelmente a mais influente na altura, com a oratória que era ensinada nesses colégios, é transposta, quer a mensagem, quer a oratória, a técnica oratória, é tudo transposto para Kimbundu e Kikongo, mas de tal forma que se vai misturar com a semiosfera, com o ambiente semiótico, com o ambiente mental, digamos assim, intelectual, das comunidades de recepção. E aqui começa necessariamente uma osmose em que constantemente os missionários, sejam filhos da terra ou não, vão ter que atingir o outro na cultura dele. E, portanto, vão integrar no seu discurso as palavras do outro e os conceitos do outro. O mesmo vai suceder ao nível profano com os negociantes. Homens que se adentravam no sertão, e no começo havia poucos bombeiros utilizados para isso, eram os próprios, sobretudo portugueses, chegavam ali, aventureiros, alguns agarrados, chegavam ali, tornavam-se no sertão, iam fazendo negócios, no Reino do Dongo, por exemplo, no Reino do Congo também, iam fazendo os seus negócios, mas para os fazerem, tinham de conhecer as línguas locais e tinham de conhecer a mentalidade local, a semiosfera, o ambiente semiótico, o conjunto de significados que faziam as referências de comportamento daquelas pessoas. Não tinham o objetivo do padre, o objetivo deles era só ganhar dinheiro. Não é? Mas para ganharem dinheiro, para convencerem o outro de que os seus interesses também eram bons para o outro, eles tinham que usar a cultura do outro e tinham de a conhecer bem. E para facilitar ainda mais o negócio, convinha até que
se casassem com uma filha da terra, com uma filha de um homem importante, com uma filha de um cota, ou, se possível, com uma filha de um século, com uma filha de um soba, ou, se possível ainda, com a filha do rei. Isso, obviamente, iria facilitar bastante os seus negócios, que depois também tinham que ver os seus lucros partilhados com essas autoridades às quais se juntavam por casamentos, e não apenas por interesses comerciais. Então, estes homens também traziam uma cultura, no caso dos que vinham de fora, os chamados reinões, dos portugueses sobretudo, eles também tinham uma cultura oral. Muitos deles tinham um conhecimento rudimentar da literatura. Tinham um conhecimento rudimentar da escrita alfabética. Eles o que veiculavam era, sobretudo, uma cultura oral do seu país. E entram em contato com as culturas orais dos reinos onde vão negociar. Então há aqui uma outra osmose, que raramente é estudada, que é a osmose entre oralidades. Destes comerciantes que vêm de fora e que vão estabelecendo paralelos, traduções e equivalências entre a sua oralidade e a oralidade das pessoas com quem estão a negociar. A oralidade dos povos com os quais se vão misturar, fazer filhos, deixando descendência, e não só fazer dinheiro, não é? Então, nestas osmoses, começa a renovar-se quer a tradição oral de uns e de outros, quer a tradição escrita, trazida e ensinada, sobretudo, pelos missionários. Naturalmente que aqueles africanos que entravam na estrutura da Igreja e acediam à escrita e à oralidade religiosa, da pregação, do sermão, não é? Que também era escrito, não era apenas reproduzido oralmente, também era escrito e havia sermões famosos como os do Padre Vieira, que eram compilados em livro e publicados, e alguns eram publicados individualmente. Um sermão que fez muito sucesso e publicava-se individualmente. Bom, nós vamos ter então padres africanos a começar a produzir textos, e esses textos eram lidos e comentados ali também no lugar. E mesmo esses textos refletiam, leituras e comentários a outros textos que vinham de fora, como a própria Bíblia. Tínhamos então ali o embrião de uma comunidade literária. Começamos, no caso de Angola, com 2 embriões. Uma comunidade literária primeiro, em Mazacongo, depois eventualmente se espalhando para outras capitais do Reino do Congo, e outra comunidade literária na colónia de Luanda. E daí vão começando a surgir os primeiros textos. Agora, não apenas textos de cariz histórico ou doutrinário, não apenas catecismos e orações ou crónicas do que se passou aqui e ali, etc. Na Mochila, na Sangama, etc. Não apenas isso. Havia também poemas. Fazia parte, aliás, do ensino dos colégios jesuítas, não apenas o ensino da oratória, mas também o ensino da poesia e da composição. Não só a composição musical, mas a composição poética, literária. Aprendia-se métrica, ritmo verbal, ritmo do verso, a métrica do verso, aprendiam-se os truques todos, a rima, os jogos rítmicos, os jogos de rima, os tipos de estrofe, a conjugação da retórica com estas formalidades poético-musicais, digamos assim, e praticava-se. Havia aulas práticas de composição literária e de composição poética, portanto em verso. E os jesuítas, como outras ordens religiosas, utilizavam a poesia também, como o teatro, para catequizarem. Catequizavam também através da poesia e do teatro. Era uma prática, aliás, que já tinha sido feita, praticada na Idade Média, na própria Europa, na própria Península Ibérica, e, embora houvesse um texto de base, por que é que se fazia isso? Porque, por exemplo, o teatro ele era representado, mesmo que as pessoas não soubessem ler,
e a maioria dos europeus da época eram analfabetos, mesmo que não soubessem ler, eles viam a cena representada e ouviam aquilo que se representava. O mesmo com a poesia. A poesia era escrita, mas era também memorizada, e, portanto, o poeta a qualquer momento a reproduzia em qualquer ocasião. Fosse para dizer a uma moça um poema agradável, erótico, amoroso, uma declaração de amor versificada, fosse para fazer uma sátira a alguém que ali estava-se a comportar mal e precisava ser satirizado. E isso era dito para alcançar imediatamente a pessoa, e muitas das pessoas não sabiam ler e, portanto, tinha que ser dito. Então temos esta osmose, por um lado, entre oralidades escritas, por outro lado, entre oralidades banto e oralidades raiz europeia. E estes agentes intermediários que vão gerando textos que atuam para a semiosfera banto e para a semiosfera europeia presente em território africano. Então, por aí vamos começando a ver que se afirma uma textualidade alfabética, literária, africana, na medida em que os seus protagonistas começam a ser filhos da terra. Ou um ou outro português que foi para aqui novo, chegou novo, bantuizou-se, africanizou-se, cafarianizou-se, tudo foram termos usados no tempo colonial para indicar o quê? Não direi a assimilação, a palavra de que não gosto, mas a incorporação de valores e traços culturais banto por um europeu. Esse dizia-se cafarianizar. Tal como havia incorporação de valores, por exemplo, religiosos trazidos com os navios por africanos, que a partir eram animistas, não eram cristãos, o cristianismo não tinha chegado ali, e eram incorporados esses princípios. Ora, do resultado destas incorporações, vai fazer parte uma textualidade, que, como disse, se desenvolve na crónica, se desenvolve nos géneros, por assim dizer, doutrinários, sobretudo na oratória e nos catecismos, e que se desenvolve literariamente. Por isso vamos ter já a meio do século XVII poemas feitos e registados por angolanos, a par de poemas escritos por um português, um funcionário colonial português que, no entanto, se casou em Massangano, na Mochima, e criou descendência local, que é o Luís Félix Cruz, como foi levantado pelo professor Francisco Topa, mas disso falaremos em outra ocasião. E já no começo do século XVII, quando se fazem os festejos pela beatificação do Padre Francisco Xavier, há um concurso poético e para ele concorre muita gente. E essa muita gente era sobretudo constituída por alunos dos seminários. E estes alunos dos seminários eram tanto filhos da terra, que eram filhos de comerciantes portugueses, sobretudo portugueses, mas também espanhóis, que tinham enriquecido por ali, como eram filhos, às vezes, de algum padre que também tinha feito filhos por ali e tinha vindo de fora, ou não, ou era já dali. E tínhamos também alunos dos colégios jesuítas que eram filhos dos sobras, filhos das autoridades tradicionais, filhos dos reinos banto, que os pais enviavam para estudar no colégio dos jesuítas, porque os pais tinham percebido as vantagens de dominar a escrita alfabética. E queriam gente sua a dominar a escrita alfabética e enviavam para os colégios jesuítas. Então daí fizeram concursos. Os concursos tinham poemas, sonetos, canções e mais uma outra espécie literária que agora não recordo, e muitos alunos concorreram com esperanças de ganhar os prémios, obviamente, concorreram porque estavam preparados para isto. E certamente que o primeiro poema que iam fazer não era para o concurso, já se sentiriam habilitados, já teriam experimentado, até porque no próprio colégio dos jesuítas eles tinham aulas práticas de composição poética. Então nós temos uma produção poética
literária, ao mesmo tempo suportando-se no canal da escrita, no canal do impresso, no manuscrito e no canal da oralidade, porque também era divulgado oralmente, mas temos uma poesia, uma literatura produzida por filhos da terra, como também por estrangeiros, no local, da qual, porém, não temos muitos textos hoje. Porquê? Porque nós não sabemos onde ficaram os documentos respectivos. A maioria deles tem-se degradado, ficando em Angola com as condições do clima, um clima muito quente, muito úmido, com as dificuldades de manutenção da documentação, por falta de uma construção adequada, não é? que preserve os manuscritos da umidade, etc. Os que ficaram em Angola iam sendo copiados, daí sobreviveram cópias que vieram até hoje, mas a maior parte foram-se degradando, foram desaparecendo, foram-se desfazendo, foram-se rasgando, foram-se perdendo, ou desaparecendo e servindo para papel de contas, etc. Mas alguns desses documentos, sobretudo sermões, mas também alguns desses poemas, terão sido guardados nos arquivos da Igreja, por exemplo, em Lovaina, por exemplo, em Roma. E é preciso explorar esses arquivos antigos da Igreja, incluindo alguns dos arquivos secretos, quem sabe, do Vaticano, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, para termos uma noção mais aproximada daquilo que se escreveu em termos de literatura, de escrita alfabética, as obras literárias que foram sendo compostas em Angola nos séculos XVII e XVIII. Temos também outros exemplos na fronteira entre a oralidade e a escrita, dos quais tivemos conhecimento porque foram ouvidos. Por exemplo, foram ouvidas as orações da Dona Beatriz, Quimpa Vita, e registadas depois por escrito por um padre. E por aí nós conhecemos algumas delas. Não foram transcritas as suas pregações. É uma pena. Mas já por essas composições nós vemos que ela conhecia a Bíblia, ou pelo menos vários textos, sobretudo do Novo Testamento, e vamos vendo, portanto, que ainda aquela operação ao nível da oralidade era uma oralidade que jogava já com o conhecimento da escrita, ainda da escritura, da escrita sagrada. Mas a escrita sagrada tem obras literárias lá dentro. Portanto, as obras literárias também se refletiam para o lado das oralidades locais. Então, nós não vamos ter, possivelmente, uma data a partir da qual podemos dizer, não, aqui está a literatura angolana, isto já é angolano, isto já tem a angolaridade. Não. Nós vamos ver como se foi formando ali uma comunidade literária. Depois de vermos como se foi formando uma comunidade literária, algumas desfizeram-se, desapareceram, outras permaneceram, outras renasceram. Depois de estudarmos isso tudo, vamos vendo que a pouco e pouco, com o desenvolvimento das cidades, das urbanidades em estilo europeu, colonial, etc., com a generalização das escolas, da imprensa, e de uma imprensa livre, privada, e ligada muito a africanos, vamos ver então que se vai criando não apenas uma comunidade literária, mas que estas comunidades literárias se vão espalhando por várias cidades e vão criando um sistema literário. E aí começaremos a estudar o sistema literário angolano, aquele sistema literário que se foi desenvolvendo em Angola. No que temos no século XIX, por exemplo, é ainda um embrião de sistema literário. Já havia qualquer coisa de sistema, de sistemático. Já havia uma produção mais sistemática e a leitura, os comentários, as reações, a interação entre receptores e produtores era já mais intensa, mais sistemática. Portanto, então podemos começar a dizer que se forma ali, eu não sei até que ponto é angolana a literatura que se vai produzindo ali, sei que sim, se está a formar ali já não apenas uma comunidade literária que vinha funcionando, embora com momentos de muita precariedade desde o século XVI, XVII,
não apenas uma comunidade literária, mas um sistema literário. Vai-se começando a formar um sistema literário, independentemente daquilo que se concebia como sendo angolano, angolense, identidade angolana, nação angolana, etc., que tudo isso só se vai desenvolver e fixar em moldes semelhantes aos atuais, depois com a geração da mensagem, com a geração do Viriato da Cruz, do Agostinho Neto, do Aguirre Chito, do António Jacinto e todos estes nossos escritores que nasceram genericamente entre 1920 e 1930. A Alda Lara fica no meio, já é entre 30 e 40, mas disso também falaremos depois. E por agora chega, que a aula já vai um pouquinho longa, temos que suspendê-la.